quem nos está a ver lá em casa. Vamos iniciar os trabalhos de mais uma Assembleia de Freguesia do Samuco. Nesta Assembleia vamos então ter os seguintes pontos. Primeiro ponto será a aprovação da Assembleia Ordinária, da ata da Assembleia Ordinária do dia 9 de dezembro de 2024. Ponto 2. A aprovação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do património da Junta de Freguesia do Samuco. No terceiro, apreciação e aprovação do mapa de demonstração do desempenho orçamental, primeira revisão ao orçamento e grandes opções do plano, com a integração do saldo de gerência. Ponto 4. Apreciação e aprovação da primeira revisão do plano plurianual de investimentos. Ponto 5. Apreciação e aprovação da proposta à revisão da tabela de taxas. E ponto 6, apreciação dos atos da Junta. Vamos então dar início, não a esta ordem de trabalhos ainda, mas primeiro à ordem antes do dia, e vou então perguntar às bancadas se tem alguma coisa a apresentar neste ponto. Tem, sim senhora. A bancada também e do PS também tem. Então, sendo assim, passo a palavra à bancada da CDU para apresentarem. Boa noite a todos presentes, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Junta e a quem está lá em casa. Hoje trazemos um voto de pesar pelo falecimento da Sua Santidade o Papa Francisco. A Assembleia de Freguesia de Samuco manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, figura marcante do nosso tempo, cuja voz se fez ouvir em defesa da paz, da justiça social, do combate à pobreza e à dignidade de todos os seres humanos. Primeiro Papa oriundo da América Latina e o primeiro com o nome de Francisco, inspirado no exemplo de humildade e proximidade com os pobres de São Francisco de Assis. O seu pontificado foi marcado por gestos simples, palavras firmes e uma permanente atenção aos que vivem nas margens da sociedade. O Papa Francisco destacou-se pela sua posição clara contra a guerra, pelo apelo ao acolhimento dos migrantes, pela denúncia das desigualdades provocadas pelo capitalismo desregulado e pela urgência de responder às alterações climáticas com coragem e responsabilidade. A sua passagem por Portugal, no contexto da Jornada Mundial da Juventude, em 2023, foi um momento de grande significado para milhares de crentes e não crentes, deixando legado de diálogo, abertura e solidariedade. Independentemente das convicções religiosas de cada um, a sua figura transcendeu fronteiras e credos, tornando-se símbolo de esperança num mundo marcado por injustiças, conflitos e exclusão. Assim, a Assembleia de Freguesia de Samuco, reunida em sessão de 22 de abril de 2025, delibera apresentar publicamente o seu voto de pesar pelo falecimento da Sua Santidade o Papa Francisco, endereçar à Igreja Católica, à Diocese de Setúbal e à comunidade paroquial local as mais sentidas condolências, reconhecer o seu papel como defensor da paz, da fraternidade e dos direitos dos mais desfavorecidos e propõe também guardar um minuto de silêncio em sua memória. Não, eu acho que colocava a consideração agora. Então, sendo assim, alguém quer acrescentar alguma coisa ou passamos à aprovação? Então, passamos à aprovação deste voto de pesar pelo falecimento de Sua Santidade do Papa Francisco. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Proponho, sendo assim, no cumprimento do que acabamos de aprovar, que façamos então agora um minuto de silêncio.
Muito obrigado, então. Continuando, então. Mais alguma coisa a apresentarem? Temos mais duas moções. Então, Posso? tudo seguido, se faz favor. Ok. A moção do 25 de Abril, uma vez que é esta semana, vou passar a ler. 25 de Abril sempre. Liberdade, democracia e justiça social. 51 anos depois, continuam a ser bandeiras de luta. A Revolução do 25 de Abril de 1974 devolveu ao povo português a liberdade, a democracia e direitos fundamentais há muito negados. Foi nas ruas, nas praças, nas fábricas e nos campos que os escravos floresceram, impulsionados por um movimento militar que foi, acima de tudo, político e popular. A liberdade de expressão, o direito à greve, à habitação, à saúde, à educação e ao trabalho com direitos, consagrados na Constituição da República de 1976, têm, no 25 de Abril, a sua raiz mais profunda. 51 anos depois, celebramos Abril, mas também alertamos: os valores de Abril continuam a ser atacados e o caminho da sua concretização permanece por concluir. Peço desculpa. Hoje no Samoco, no concelho de Alcochete e por todo o país, a luta pela habitação digna, pelo reforço dos serviços públicos, pela valorização dos salários e das pensões, pela justiça ambiental e contra a precariedade laboral, são batalhas que se ligam diretamente às conquistas da Revolução. As tentativas de reescrever a história, de relativizar o papel dos militares de Abril e de branquear o fascismo e as suas violências, incluindo as suas polícias políticas e guerras coloniais, são atentados à memória coletiva que não podemos permitir. Ao mesmo tempo, o crescimento da extrema-direita, com discursos de ódio, xenofobia e retrocesso civilizacional, exige uma resposta firme, serena e determinada dos democratas. Assim, a Assembleia de Freguesia de Samoco, reunida a 22 de abril de 2025, delibera: 1. Saudar o 25 de abril e todos os que lutaram pela liberdade e pela democracia em Portugal. 2. Reafirmar o compromisso com os valores da Revolução: liberdade, democracia, participação popular, justiça social, igualdade e solidariedade. 3. Manifestar preocupação com o agravamento das desigualdades sociais e a degradação dos serviços públicos, nomeadamente na saúde, educação e transportes. Apelar ao reforço das políticas públicas que garantam habitação digna, trabalho com direitos, igualdade de género e proteção do ambiente. Rejeitar todas as formas de revisionismo histórico e banalização do fascismo. Incentivar a realização de iniciativas cívicas, culturais e educativas na freguesia que promovam a memória de Abril e envolvam a população, em especial as novas gerações. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a democracia. Já agora só uma partezinha que esqueci-me de início de referir as substituições. Na bancada da CD1 veio o Miguel em lugar do Cristóvão, que justificou devidamente a sua falta. Na bancada do PS veio o Luís em substituição da Paula, sendo que o seguir à Paula seria a Ruth, também mostrou a sua indisponibilidade, por isso veio o Luís. E assim se formou o quórum para esta Assembleia. Peço desculpa pelo lapso, mas a memória já não é o que era. Esta moção, não é? Que acabou de apresentar. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pomos já à votação. Sendo assim, quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. E tinha mais uma, não era? Força. Não há maio sem abril. Exato, e a seguir abril vem o 1º de maio. Posso então, Sr. Presidente? 1º de maio. A luta continua pela dignidade dos direitos e a justiça social. O 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, é símbolo de resistência, unidade e conquista da classe trabalhadora em todo o mundo. Em Portugal, depois do 25 de abril, passou finalmente a ser celebrado em liberdade, com a dignidade que sempre mereceu, tornando-se um marco de afirmação dos direitos conquistados com a Revolução. Hoje, 51 anos depois de Abril Libertador,
Os motivos que levaram à consagração do 1º de maio como dia de luta mantêm-se assustadoramente atuais. A precariedade, os baixos salários, os horários desregulados, a exploração de quem trabalha e o ataque à contratação coletiva são realidades que continuam a marcar a vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, incluindo na nossa freguesia do Samoco. O aumento do custo de vida e a especulação na habitação, o subfinanciamento dos serviços públicos, a desvalorização de quem trabalha nos setores essenciais da saúde, à educação, da recolha de resíduos à administração local e a persistente desigualdade entre homens e mulheres exigem uma resposta firme do poder político. O 1º de maio não é um feriado qualquer. É um dia de luta, de afirmação de direitos, de solidariedade entre trabalhadores de todos os setores e gerações. É também um dia para lembrar que os avanços sociais não foram oferecidos, foram conquistados com coragem e unidade. Assim, a Assembleia de Freguesia do Samoco, reunida a 22 de abril de 2025, delibera: 1. Saudar todas e todos os trabalhadores que no presente e no passado lutam e lutaram por melhores condições de vida e de trabalho. 2. Reafirmar o valor histórico e atual do 1º de maio como jornada de luta da classe trabalhadora. 3. Manifestar solidariedade com as lutas dos trabalhadores do setor público e privado, exigindo melhores salários, estabilidade laboral, respeito pelos horários e valorização das profissões. 4. Rejeitar todas as formas de exploração e desigualdade, bem como os discursos que visam dividir trabalhadores por nacionalidade, género ou setor. Apelar à participação popular, apelar à participação popular nas comemorações do 1º de maio organizadas pelo movimento sindical e por estruturas de trabalhadores na região. 6º e último, incentivar a Junta de Freguesia a apoiar ações que promovam os direitos laborais e reforcem a memória das lutas sociais no Samoco. Viva o 1º de maio, viva quem trabalha, a luta continua. Obrigada. Alguém quer acrescentar aqui alguma coisa? Vamos pôr à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passa a palavra. Não tem mais nenhuma, não? Pronto. Passa a palavra ao Sr. Pedro, bancada CDS-PP, se faz favor. Boa noite. Cumprimentar a mesa da Assembleia pelo seu Presidente. Cumprimentar o Executivo do seu Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Cumprimentar as bancadas do PS e da CDU, aos colaboradores da Câmara Municipal de Alcochete que nos fazem chegar esta emissão, a todos os presentes na sala e a todos os que nos acompanham via online. A bancada do CDS-PP também tem um voto de pesar ao falecimento da sua santidade, o Papa Francisco, uma pessoa bastante importante na nossa humanidade nos últimos anos, que sempre defendeu com humildade e grande humanismo os mais necessitados, os mais marginalizados e que sempre defendeu a paz e não a guerra no mundo. Isto é o nosso voto de pesar. Temos um voto de felicitação à Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense pela distinção do Prémio Taurino em Espanha na gala dos Prémios Taurinos Provinciais 2024, que foi concedido pela Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía em Huelva. A 14 de março, na cidade de Ayamonte, a Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense esteve presente com o diretor, o maestro Fernando Ramos e alguns músicos, em conjunto com músicos das formações alvo das distinções, constituíram uma única banda que interpretou icónicos passos-dobles e o hino da Andaluzia. É com grande orgulho na coletividade Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense que acompanhamos estas distinções para enriquecer
uma coletividade centenária e que nos tem agraciado e que nos tem orgulhosamente enriquecido a nossa vila. Muito obrigado à Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense, aos seus diretores, aos seus colaboradores, aos seus músicos, aos maestros que têm acompanhado estes mais de 100 anos. Obrigado. Tenho dito. Sr. Pedro, relembro só, foi o voto, qual foi o prémio? O nome do prémio? Gala dos Prémios Taurinos Provinciais 2024. Prémios Taurinos Provinciais 2024. Sendo assim, ponho à votação primeiro o voto, apesar do falecimento do Papa, que são duas coisas. Quem vota a favor, é aprovado por unanimidade. E também, agora de seguida, a felicitação à Sociedade Progresso e Labor Samoquense pelo Prémio Taurino que acabou de receber. Quem vota a favor, também aprovado por unanimidade. Pedro completou. Passa a palavra à bancada do PS, faz favor. Então, boa noite a todos os presentes e aos também que nos estão a ouvir lá em casa. Temos duas saudações a apresentar, uma relativamente ao dia 25 de Abril de 1974 e outra relativamente ao Dia Internacional do Trabalhador, 1º de Maio. Ora bem, 51 anos de liberdade e democracia. Na madrugada de 25 de Abril de 1974, os militares do movimento das Forças Armadas, composto na sua maioria por capitães que saíram do quartel da Pontinha em Lisboa, ao som de Grande Vila Morena de Zeca Afonso, e já após e depois do adeus de Paulo de Carvalho, que havia sido a primeira senha da Revolução. A par de Lisboa, também no Porto, existiram milhares a tomar posições, e a partir de Santarém, sob o comando do capitão Salgueiro Maia, os homens da Escola Prática de Cavalaria tiveram a importante missão de vir ocupar o Terreiro do Paço e os ministérios ali instalados. Estas importantes movimentações revolucionárias puseram fim a um regime autoritário que durante mais de 40 anos governou em ditadura e que reprimiu todas as tentativas de transição para o Estado de Direito Democrático. Um ano depois da Revolução dos Cravos, os portugueses votaram pela primeira vez em liberdade e em consciência. No ano em que se comemoram os 51 anos desta efeméride, não podemos deixar que as conquistas de Abril sejam jamais esquecidas, sobretudo quando assistimos diariamente a ataques violentos à democracia e ao Estado de Direito. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Quando não existam dúvidas, todas as conquistas não seriam possíveis se não vivêssemos num Estado livre e democrático. Aqueles que criticam que o 25 de Abril de 74 que tenham a consciência que só existem e só o podem criticar porque existiu o 25 de Abril de 74. Porém, não esqueçamos que a liberdade definida em dicionário como o direito de proceder conforme nos pareça só será plena quando esse direito não se sobrepor ao direito de outrem, porque a minha liberdade termina onde começa a dos outros. A bancada do Partido Socialista vem por este meio saudar todos os militares e civis que fizeram com que o dia 25 de abril de 1964 ficasse para sempre na história como o dia em que Portugal deu os seus primeiros passos rumo a um Estado de Direito Democrático. Sendo assim, pergunto se alguém quer acrescentar alguma coisa a este, ou se pomos já à votação. Então, pomos já à votação, sendo assim, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Agora o segundo, se faz favor, Sr. João. Relativamente ao Dia Internacional do Trabalhador. O Dia Internacional do Trabalhador é a data comemorada internacionalmente, que nasceu da luta de trabalhadores norte-americanos que em 1886 fizeram pela primeira vez greve com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho, nomeadamente a redução da jornada diária de trabalho de 17 para as 8 horas laborais. Em Portugal, o direito de comemorar esta data só foi restituído após a Revolução dos Cravos, uma vez que durante o Estado Novo as manifestações no dia do trabalho e não do trabalhador eram originadas e controladas pelo mesmo.
Ao longo dos 51 anos de Abril, muito se tem feito para melhorar as condições laborais dos trabalhadores, como legislação, criação de postos de trabalho, qualificação dos trabalhadores e melhores condições contratuais. A regulação de contratos e o aumento de salário mínimo nacional, cifrado nos 870 euros, entre outras medidas significativas. Sabemos, no entanto, que há muito a fazer. A reivindicação de melhores condições é legítima, quando as condições de vida se tornam mais difíceis diariamente. Porque a força motora do país, os trabalhadores e as suas famílias merecem mais e melhores condições laborais, respeito e apoio dos patrões, parceiros e governo. A bancada do Partido Socialista vem deste modo saudar aqueles que em 1886 ousaram reivindicar pela primeira vez os seus direitos laborais e todos os trabalhadores que atualmente continuam a ter a oportunidade de assinalar este 1º de maio em sua homenagem. Tenho dito. Pergunto se alguém quer acrescentar alguma coisa ou se podemos passar à votação. Podemos então passar à votação desta saudação, não é? Quem vota a favor, sendo assim? Ora, aprovado por unanimidade. Ninguém tem mais nenhuma saudação, moção. Então, se há uma questão a fazer ao Executivo neste período antes da ordem do dia, há uma questão a fazer ao Executivo, podemos passar à ordem do dia. Não? Então passamos à ordem do dia, ao ponto 1, para a aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 9 de dezembro de 2024. Um bocadinho atrasado, mas acho que toda a gente recebeu a ata. Há alguma questão do que lá esteja para retificar alguma coisa? Não? Sr. Pedro também não? Sr. João também não? Então, sendo assim, passe a aprovação da ata da Assembleia do dia 9 de dezembro de 2024. Quem vota a favor? A Susana não veio, não foi? Então, aprovado por unanimidade, neste caso. Não. O João estava, o Luís é que não. Sim, o Luís. Não? Tá bom. Estás a ver umas amêndoas para o ano. Passando ao ponto 2, aprovação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do património da Junta de Freguesia do Samuco. No ponto 2, todos têm o documento do inventário. Alguém tem alguma questão sobre o documento? Tem alguma questão? Sim. Rápido. Vimos aqui nas últimas páginas, porque tipicamente o resto do inventário não muda muito, não é? A compra de uma máquina ou aparece uma máquina de secar roupa. Sim, e depois, entretanto, é abatida a mesma máquina de lavar roupa. De secar, sim, peço desculpa. De secar. Este foi aquisicionado durante 2024 e, entretanto, já não está. Era para saber qual foi o propósito desta compra, o que é que aconteceu à máquina, para tentarmos perceber, porque aparece dentro do inventário da Junta e convenhamos propriamente que uma máquina de secar não é o normal uso dentro da Junta de Freguesia. Seguramente terá existido alguma necessidade e é para saber, na prática é para saber do que é. E já agora também aproveito, tenho ideia que também isto é bastante extenso e tem bastantes páginas, como sabemos, que o Skoda já foi abatido do inventário. Não foi vendido, ficou deserto. Mas não está cá no inventário. Mas acho que não está eu acho que não está. Posso ter visto mal, mas tenho ideia que não. É um dos valores, vamos ver. O inventário da Junta, e sabemos que normalmente tem os valores pequenos. O carro, o valor que está no inventário é o valor de compra. Não é o valor que vamos vender, porque sabemos que não há abate no valor, não há valor de desgaste, não é? E seria mais ou menos, entre aspas, não é? Fácil de encontrar, mas são tantas páginas e posso não ter encontrado. Por isso deixo aqui a questão, se não foi vendido, portanto deverá estar, não é? Deverá estar. É só uma confirmação. Pronto, é estas duas questões. Sr. Presidente, João, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, o Samuco, respectiva mesa, as senhoras e senhores deputadas da Assembleia de Freguesia, o público aqui presente, quem nos assiste lá em casa. Também uma palavra de agradecimento pela presença
do Dr. Pedro Prates e do Dr. Luís Cadete, técnicos oficiais de contas, que possivelmente poderão ter aqui alguma tarefa para explicar algumas situações relativas a alguns pontos. Em resposta ao Sr. Deputado Miguel, olha, está, então bem. Já agora qual que é a página? Página 27, o SCODA. Pronto. O carro. Relativamente à máquina de secar roupa, foi uma oferta que a Junta de Freguesia fez à Associação Desportiva Samuquense para a altura do seu aniversário. Era uma necessidade que eles tinham e que vieram ao encontro da Junta para saber se nós conseguíamos. E, seguindo as indicações, ela deu entrada no inventário e depois, a seguir, foi doada. Por isso é que ela está abatida. Só uma nota. Efetivamente, acho que foi uma boa iniciativa, porque a Junta de Freguesia também, nas suas funções, uma delas é ajudar as forças vivas da nossa freguesia. No entanto, a doação apresentada, no mínimo, deveria ter vindo à Assembleia de Freguesia para essa aflição. Vamos ver. E volto a dizer que foi muito boa iniciativa, fizeram bem. Anos anteriores também foram feitas doações ou de instrumentos, no caso da sociedade foram feitas algumas, mas no propósito de que não temos só uma instituição ou não temos só uma associação, e é benéfico para que todos saibam do que é que a Junta está a fazer com o dinheiro que é de todos nós. É benéfico que estas informações venham à Junta de Freguesia, nomeadamente donativos, não é? Porque estamos a falar aqui de um donativo, a aquisição de um bem que depois foi doado. Na prática, estamos a retirar do bem público para fazer um donativo. Volto a dizer, foi bem pensado, é bem atribuído, mas deveria vir à Assembleia de Freguesia, que seguramente todos nós diríamos, sim senhor, é só isto. Segundo a legislação que consultámos, o que tem que vir à Junta de Freguesia, à Assembleia de Freguesia, são os bens imóveis, e a partir de X valor, que eu não sei dizer agora qual é esse valor, mas só os bens imóveis. Por isso é que nem veio a máquina de lavar a secar roupa, nem, por exemplo, a viatura que foi cedida, que foi doada ao Censa. Tá? Diga, Sr. Miguel. Para não estarmos a alongar e para não fazermos para bem do esclarecimento público, e estamos a falar de dinheiro público, que nós fazemos a gestão, a Junta de Freguesia faz a gestão do dinheiro público. Volto a dizer, foi bem aplicado, é uma boa iniciativa, é um bem que fazia falta à nossa associação, tudo bem, mas para o bem da clareza das contas e de tudo o que nós fazemos na Junta, era benéfico, ou é benéfico, trazer essa informação à Junta. Até porque a Assembleia deixa com tudo o que é mais claro e evidente o trabalho que vocês estão a fazer. Não estou a criticar, não estou a contra, estou-vos a dizer que é um bem até para o vosso trabalho, para o vosso trabalho que vocês estão a desenvolver, chegar aqui e dizer: fizemos isto, vamos fazer isto. Seguramente, e volto a dizer, nestas bancadas estão todas as pessoas que aqui estão sentadas, ou outras que estariam, no caso de hoje não puderam estar presentes, seguramente iriam dizer que sim. É só isto, mais nada. Não vou referir à lei, porque o que eu me estou a referir é: vamos demonstrar o que estamos a fazer na Junta. O que é que estamos a fazer com o dinheiro da Junta? Nada mais. Está bem? Obrigado. Não preciso mais nada. Obrigado. Bancada CDU tem mais alguma questão para além destas que fez? Não? Sr. Pedro? Não? Sr. João? Sr. Luís? Também não? Então, sendo assim, passo à votação do ponto 2 do inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do património da Junta de Freguesia do Samuco. Quem vota a favor? Aprovado por
Unanimidade. Ponto 2. Passando agora ao ponto 3. Apreciação e aprovação do mapa de demonstração do desempenho orçamental, primeira revisão do orçamento e grandes opções do plano, com integração do saldo de gerência. Parece-me sempre que o ponto 4 se mistura aqui. Apreciação e aprovação da primeira revisão ao plano plurianual de investimentos. Se todos concordarem, podemos debater estes dois pontos em conjunto e depois votá-los em separado. Concordam com esta opção? Sim. 3 e 4 vamos discuti-los em conjunto e depois votamos, sim senhor, em separado. Então, sendo assim, pergunto às bancadas, Sr. Pedro, se tem alguma questão a apresentar? Não? Sr. João, Sr. Luís? Não? Raquel, Miguel, Susana? Eu perguntas não tenho. Peço desculpa, eu é que estou a inverter aqui os papéis. Peço desculpa. Perguntas não tenho. Vinha ainda da ordem do dia. Não, mas vou pedir primeiro para ser apresentado. Era isso que eu ia dizer, mas gostaria que se o Executivo pudesse apresentar o documento, até porque eu já estava aqui a inverter nós estarmos aqui hoje, além de estarmos a aprovarmos e validarmos o trabalho que a Junta fez, é apresentar o trabalho que a Junta vem a fazer ao longo dos anos à população, não é? Não é por mais estamos a transmitir. Tá, obrigado. Peço desculpa que eu já estava a tocar as voltas. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui uma breve apresentação sobre estes pontos. Então, no ano de 2023, só para ter aqui um pouco de base histórica, no ano de 2023 a Junta teve um total de despesa de 149.206,99 €. Em 2024 teve um total de despesas de 142.550,25 €, que demonstra um decréscimo de 4,4%. E uma execução orçamental de 80,81%. O decréscimo acontece motivado pelo pagamento dos ossários, que só aconteceram em 2025. No campo da receita, em 2023, esta foi de 167.999,66 € e em 2024 foi de 179.413,76 €, o que representa um acréscimo de 6,79%, motivado principalmente pelas contribuições do Estado Central para as freguesias. Desta forma, o saldo a integrar em 2025 será no valor de 36.863,51 €. Este mesmo saldo integrado em 2024 foi de 25.588,23 €. Em 2023 foi de 28.165,06 € e o saldo integrado em 2022 foi de 20.316,13 €. Saliento que o valor de saldo a integrar este ano está empolado pelo pagamento dos ossários e arranjos da zona envolvente que só foram liquidadas ao fornecedor no início de 2025, no valor, sensivelmente, de 13.500 €, sensivelmente. A formação da nossa receita advém principalmente da Administração Central do Estado português, onde se inclui vários organismos, como, por exemplo, o Fundo de Financiamento das Freguesias e a Administração Local, no caso concreto da Câmara Municipal de Alcochete. Uma rúbrica que também teve uma receita significativa foi a venda de terrenos, que corresponde a compras vendidas no cemitério, que registrou uma receita este ano, o ano de 2024, de 7.459,44 €. Estes números demonstram que a atividade da Junta tem-se mantido de forma estável, com uma gestão correta do património financeiro, sendo que grande parte da despesa da Junta está nos salários e impostos, mas, apesar de tudo, tem sido possível no campo das coletividades reforçar a ajuda financeira prestada. Muito obrigado. E já agora a parte seguinte, da revisão e da integração. Quer fazer o ponto 4 também. Ponto 4. O Plano Plurianual de Investimentos, a revisão número 1. Esta revisão prende-se sobretudo com a necessidade de substituição de um ar-condicionado. Ele avariou, a rúbrica não estava aberta e é esse o principal motivo. E também com o reforço das restantes rúbricas.
das restantes rubricas, é a aquisição de software e reabilitação do edifício da Junta de Freguesia, que teve um reforço de cerca de 20 mil euros. Não, 20 mil euros, exatamente. 20 mil euros, 37 euros e 4 cêntimos. 94 cêntimos. No software teve um reforço de 546 euros. Sim, senhor. Agora sim, pergunta às bancadas. Há uma questão a apresentar. Começando ali pelo Sr. Pedro, CDS-PP. Quer apresentar alguma questão? Sim, aqui em relação à reabilitação do edifício da Junta de Freguesia, isto é o que irá estar previsto. Irá estar previsto. Sim, já temos as ideias do valor. Quando eu lembro-me de ter falado até numa resposta, acho que foi o deputado Miguel, numa das assembleias de freguesia, acho que foi quando foi a apresentação Mas ainda não das está, grandes opções de já plano. está aprovado? Está aprovado o quê? O orçamento? Sim. Não. Nós estamos a receber ainda orçamentos para saber qual é que será o mais vantajoso. Exatamente. É isso. E isto está previsto arrancar ainda durante este Executivo? Espero que sim. Faço votos que sim. E eu pergunto, e a reabilitação da Praça José Coelho? Bem, a reabilitação da Praça José Coelho é da responsabilidade da Câmara Municipal. Ok. É da responsabilidade da Câmara Municipal. Sei que está em fase de projeto, o projeto está em fase final, embora um pouco atrasado em relação às obras que são na rede viária da rua da Dr. Barata Salgueiro, da 1º de Dezembro, da Quinta da Praia e do Largo 25 de Abril, que está, mesmo nos finais, está a sair o projeto para depois ser apresentado a concurso público. Mas a da Praça José Coelho está um pouco mais atrasado, sim. E está previsto também, sendo assim, de estar concluído ainda no decorrer deste Executivo? De Praça José Coelho? Sim, o projeto? Sim. Julgo que sim. Como eu disse, isso é a gestão da Câmara Municipal. Ok, mas que a Junta se é feito no Samuca, a Junta de Freguesia também tem a obrigação, mas há pormenores, tem a obrigação e o dever de informar a população. Exato. E dar a conhecer à população. É por isso é que eu estou a questionar, não é bem para mim, é para dar a conhecer à população. Sim. Obrigado. Tudo, Sr. Pedro? Está tudo neste ponto? A bancada decidiu questionar, se faz favor. Temos dúvidas, mas não temos perguntas a fazer. Não conseguimos esclarecer aqui. Podemos passar à votação? Podemos, com certeza. Passando agora à votação do ponto 4. Apreciação e aprovação da primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por 5 votos a favor e 4 abstenções. Correto? Agora passando então ao ponto 5. Apreciação e aprovação da proposta à revisão de tabela de taxas. Passo a palavra ao Sr. Presidente Joel para apresentar o ponto, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta atualização de taxas era algo que já se sentia a necessidade já há bastantes anos. Por coincidência, faz hoje 15 anos que veio a este órgão deliberativo a última atualização das taxas da Junta Freguesia do Samoco. Foi feito um trabalho minucioso por assim dizer, de ourives, porque não é só chegar à tabela e pôr lá o valor
que queremos, não é? Obedece a regras muito concretas. Esse trabalho foi executado pelo Dr. Pedro Prates, que aqui se encontra. Ele baseou-se principalmente com os custos com o pessoal, onde o custo de cada funcionário por minuto é calculado considerando todos os custos pessoal, entendendo-se que, além das remunerações específicas a cada funcionário, os restantes custos são igualmente distribuídos por cada funcionário através da afetação do custo médio. O custo anual com cada funcionário alterou nos últimos anos, não apenas pela alteração da remuneração anual mínima garantida e, consequentemente, da tabela de carreiras gerais da função pública, mas também pelo acréscimo de alguns abonos, como o subsídio de refeição, ou com o surgimento de novos abonos, como o abono para falhas ou o suplemento de penosidade e insalubridade. A aplicação da atualização da base salarial dos funcionários públicos, à forma de cálculo escrita na fundamentação da tabela de taxas da Junta de Freguesia Samoco, por si só, justifica a atualização de taxas desta autarquia. A atualização teve por base os valores praticados em 2024, momento em que foi realizado o estudo para a atualização da tabela de taxas. Ainda o cálculo dos custos com instalações, equipamentos, mobiliário e serviços. Outras das variáveis da fórmula de cálculo que fundamentam as taxas aplicadas por esta autarquia são os custos de instalações, equipamentos, mobiliário e serviços. Os valores orçamentados e pagos pelo Orçamento da Junta de Freguesia de Samoco durante o ano 2023, fruto de ser o ano económico e contabilístico executado na totalidade, no momento do estudo da fundamentação, e os valores amortizados de bem presentes no inventário influenciaram a utilização das tabelas de taxas desta autarquia. Nestes incluem-se os custos de serviços com fotocopiadora, seguros, software informático, higiene e limpeza, custos com o edifício da autarquia, como a luz, aquisição de bens como papel, material de secretaria, hardware, informático, entre outros, que sofreram alterações significativas no preço de aquisição, provocando alteração no custo suportado pela autarquia para o serviço prestado. A variação do valor patrimonial dos edifícios também foi aplicada à fórmula e, consequentemente, à atualização das taxas a aplicar. Os valores tiveram sempre por base os registros contabilísticos e o património registado na autarquia. Muito obrigado. Sim, senhor. Ponho agora às bancadas se tem alguma questão sobre isto das taxas, sobre esta revisão. Sr. Pedro, há uma questão a perguntar? Um esclarecimento? Microfone, Pedro. É que em relação aqui à revisão das taxas, eu quero perguntar qual foi o critério utilizado em termos de percentagem. Se foi igual para todos ou se foi caso a caso, que vemos aqui em certos casos que uns têm um aumento bastante acentuado, outros têm menos. E, por exemplo, aqui no caso do capítulo 2 dos canídeos e felídeos, na licença B, cão com fins económicos, que anteriormente era 4,40 € e agora passa, ou está proposto para passar para 5 €. Que depois também vemos aqui, por exemplo, noutra linha abaixo, na licença G e H do cão de raça potencialmente perigosa e perigoso, tem aqui um aumento que era anteriormente 13,20 e agora para 15 €. Aqui, em relação a esta linha, acho que é pouco. Para um cão de raça potencialmente perigosa, sendo perigoso, aqui a licença acho que devia ter um agravamento ainda superior. Isto é, pronto, é aqui um exemplo, como há aqui outros exemplos, e era aqui a tentar perceber qual foi a percentagem utilizada. Obrigado. Senhora, Sr. Presidente, quer responder, se faz favor? Claro que sim. Sr. Presidente, se permite, vou pedir aqui a ajuda do Dr. Pedro Prates. Ninguém melhor do que ele para explicar e para todos ficarmos esclarecidos. Muito obrigado. Tem ali um microfone. Desculpe. Já agora, o Sr. Dr. Pedro Prates, não é? Ou seja, foi o técnico que
que ajudou a elaborar esta tabela. Mas pode sentar, pode estar a sentar. Faz favor. Com o executivo desta autarquia para promover alterações ao regulamento de taxas. Atenção que uma coisa é atualizar a tabela de taxas, outra coisa é alterar o regulamento, e neste regulamento há pelo menos 3 taxas novas, 2 que têm a ver com a câmara frigorífica e outra que tem a ver com os gavetões no cemitério, daí ser uma alteração ao regulamento e não uma atualização. A atualização pode ser feita todos os anos pela Assembleia de Freguesia. Esta revisão do regulamento de taxas pressupôs uma exigência maior do ponto de vista legal, teve que estar para consulta pública esta alteração do regulamento de taxas, e vou passar aqui aos esclarecimentos então que me foram colocados. No que diz respeito à questão das taxas, da alteração das taxas, variações diferentes, porque existe uma fundamentação que nós não alterámos muito, a base que está por trás da fundamentação das taxas, o que alterou bastante foi os custos, mas efetivamente a cada um dos serviços nós temos custos diferenciados. Por exemplo, para as taxas de cemitérios eu vou afetar o vencimento do coveiro. Para as taxas de serviços administrativos tenho as remunerações das funcionários dos serviços administrativos. E a tabela geral de carreiras da função pública diferencia bastante o vencimento de um assistente operacional do custo médio que temos com um assistente técnico. Outra das questões, e aqui foi das coisas que mais alterámos ou que tivemos mais minúcia a determinar o custo de cada uma das taxas, teve a ver com um fator que assim influencia o valor das taxas, que é o fator tempo. Portanto, nós, com base na remuneração, calculamos a unidade de medida, que é, e depois para cada uma das taxas temos que verificar qual é as unidades de tempo que são despendidas naquela taxa. Ou seja, consoante a remuneração do funcionário, consoante o tempo despendido naquela execução, assim pode diferenciar. E a fundamentação não mudou muito relativamente ao que era aplicado e que foi aprovado pelo regulamento de taxas há 15 anos atrás do que foi feito agora. Das alterações que tivemos, basicamente foi a atualização dos custos e a alteração dos indicadores de medida. Houve algumas taxas que aumentámos o tempo necessário para a execução dessa operação, porque de acordo com o Código de Procedimento Administrativo há procedimentos que são bem mais morosos do que eram anteriormente, temos que consultar fornecedores, temos que fazer consultas preliminares ao mercado, mais documentação, acaba por influenciar o custo que temos com esses serviços administrativos, outros nem tanto, e outros até diminuímos o fator tempo, porque com as tecnologias que temos hoje em dia, efetivamente houve uma variação. No que diz respeito aos canídeos, por acaso, no que diz respeito à tabela de taxas de canídeos, a única coisa que está definida na lei é o valor máximo que eu posso cobrar de uma licença do animal de companhia. Portanto, as taxas aplicadas a animais de companhia vinham de uma portaria 425 de 2004, que foi alterada em 2008 e que foi revogada em 2018. Em 2018 veio uma nova legislação que na prática vai regular os animais de companhia, efetivamente. Tivemos que fazer uma revisão, e aliás, se calhar já deveríamos ter feito esta revisão à tabela de taxas para atualizar as taxas cobradas aos animais de companhia devido à revogação do tal 421/2004, que entretanto saiu um novo diploma em 2018, salvo erro 82/2018, e teríamos mesmo que fazer esta alteração de taxas. O que era aplicado antes, mesmo nesse 421/2004, basicamente eles tinham como base de referência a taxa profilática. O que é a taxa profilática? É a taxa da vacina da raiva dos animais de companhia. E neste momento situa-se nos 5 euros. O que era aplicado antes e que é prática corrente em todas as autarquias é que os animais de companhia, os cães de companhia e os gatos também, era cobrado o mesmo valor da taxa de profilaxia, que está neste momento nos 5 euros. Os de fins económicos, que eram os cães guarda, era 2 vezes a taxa de profilaxia, que por defeito serão os 10 euros, e os cães potencialmente perigosos ou perigosos, por defeito, regularmente é utilizada a taxa máxima, que é a única que está definida teto máximo na lei, que é 3 vezes a taxa de profilaxia de ser os 15 euros. Portanto, é quase que uma limitação na lei, o valor máximo, mas entre os 0 euros e os 15, o Executivo pode sempre trazer a esta Assembleia taxas para animais de companhia e pode ser cobrado, podia ser 1 euro para todos os animais, ok? Portanto, a única limitação é o valor máximo, que é 3 vezes a taxa de profilaxia. Portanto, acho que respondi às questões, não sei se me falta algum pormenor, mas... Sr. Pedro.
Dr. Baronete, estou esclarecido. E aqui a minha dúvida não era bem em relação ao cão de companhia ou aos gatos, porque aqui até baixou o valor e bem, e até devia de ser mais baixo. A minha preocupação aqui maior até nos cães de raça potencialmente perigosa, que se está no valor máximo, o valor máximo ainda devia de ser mais alto ainda. Devia de ser máximo. Pronto. Obrigado. Estou esclarecido. Mas isso aqui já é uma coisa que já nos transcende, exatamente. Muito obrigado. Sr. Pedro, concluiu? Sim. Concluiu? Estou concluí, obrigado. A bancada PS, há uma questão a fazer? Bancada CDU? Sim. Faça favor. Posso? Sim. Temos aqui algumas questões, nomeadamente sobre as taxas referentes ao cemitério, nomeadamente a taxa de inumação, que pensávamos nós que nesta revisão que viessem fechar o ciclo do que era a isenção da taxa de inumação, que foi, segundo o Executivo, aprovada junto de entidades externas à Junta e que deixavam de ser paga à Junta de Freguesia. Com esta vinda destas taxas e novamente a vir o valor aqui referido, que são os 84,02€, se não estou enganado, voltamos então a dizer que as taxas são para se pagar na Junta. Porque aqui não vem em nenhum sítio, aqui um asterisco, a dizer que isenção por não sei quê. Porque é caro. Não diz que tem isenção em lado nenhum. Portanto, a partir do momento que hoje, quando nós chegarmos ao fim da sessão e damos por bom o regulamento de taxas, amanhã, se falecer aqui alguém, vai pagar a taxa na Junta e a seguir vai pagar a taxa na agência funerária. Esta é a primeira questão. A outra questão que vejo também aqui, e tendo em conta que foram usados vários critérios no estabelecimento dos valores, e acredito que não é fácil, porque uns foi porque o tempo que o funcionário demora, outros são porque a lei o impede de fazer um valor mais acima ou mais abaixo, independentemente do tempo que o funcionário demora, porque emitir uma licença também demorará o seu tempo. Mas se eu digo que o tempo que o funcionário demora a emitir uma licença me resultaria numa taxa de 10€, eu não posso cobrá-la porque só posso cobrar 5. Ou se demorasse o tempo para cobrar 30€, a lei diz-me que eu no máximo poderia cobrar 15. Portanto, eu compreendo aqui as dificuldades que existiram aqui nestes parâmetros todos e que são difíceis. Mas, tendo em conta que o funcionário do cemitério não temos, portanto tivemos que encontrar aqui um valor padrão para qual seria o valor médio de um funcionário do cemitério para encontrar os valores. E depois vemos que, e eu não me refiro aos valores que estavam em 2010, porque desde 2010 até hoje passaram 15 anos, passaram 15 anos de inflação e se tivéssemos em conta os valores de inflação normal, que muitas vezes são utilizados para fazer estes cálculos e depois se acertam aos valores, nós temos aqui coisas como, por exemplo, e só para dar aqui alguns exemplos, tentando não ir muito além. A compra de uma campa perpétua. Tínhamos uma taxa de 932€. Segundo a inflação normal que tivemos ao longo destes anos, portanto acrescendo todas as taxas de inflações, deveríamos ter uma taxa de campa perpétua de 1.237€. O Executivo encontrou um valor de 1.074. Entendo que terá de ter a ver com o facto do funcionário, do não ter ou do ter, mas aqui não compreendo muito bem, porque efetivamente isto é um serviço que é o aluguer do espaço ou a compra do espaço por um dado tempo.
esta era uma das taxas que, na minha opinião, o mínimo que poderia ter seguido era a taxa de inflação. Como esta, também me refiro aos jazigos, que também aconteceu o mesmo, que ficaram valores abaixo da inflação, passando estes anos todos. Deveríamos estar a falar de 2.400 euros e ficou fixada em 2.100. E que mais? Portanto, também aconteceu a mesma coisa já tem a ver com as sucessões e as taxas sucessórias, que também aconteceu a mesma coisa, ficaram valores ligeiramente abaixo das taxas de inflação. E depois vemos aqui que é uma das taxas novas que foi adicionada, que a minha questão é: há uma cobrança de 20,25 € que será anual. Como é que nós vamos fazer depois o pagamento anual deste serviço, a cobrança deste serviço que vamos prestar a alguém? Porque alguém vai depositar algo no ossário, não é? Vai pôr uma... E depois como é que vamos fazer? Todos os anos vamos bater à porta das pessoas para fazer o pagamento, as pessoas têm que ter a responsabilidade de vir à junta fazer o pagamento. Como é que se processará? Quando as pessoas deixarem de pagar, vamos agarrar nos ossos, vamos tirá-los e vamos depositá-los onde? Porque não temos ossários, não é? O que é que está pensado para fazer aqui esta gestão desta taxa, que não sei se é muito cara, se é muito barata? Eu gostava que ninguém tivesse que utilizar estes serviços, mas a verdade é que, infelizmente, todos caminhamos por este caminho. E depois só referir aqui o aumento substancial no aluguer do salão da Junta de Freguesia, que é um aumento bastante substancial. Estávamos a falar de uns valores de 14 € ou 18 com as taxas de inflação, e estamos a falar de um aluguer durante um dia de semana a 66,18 € e, num caso de um fim de semana, 132 €. E se bem me recordo, estes serviços normalmente eram assegurados pelos diferentes executivos, até porque nem temos assim tantos alugueres, e muitas vezes, que é outra coisa que também não vejo aqui, mas não vi no documento, referência a qualquer tipo de isenção de taxas, nomeadamente da utilização do salão pelas nossas coletividades. E acho que tenho tudo. Obrigado. Sim, senhor, sendo assim, Sr. Presidente, responder. Obrigado. Bem, em relação às taxas referentes ao cemitério, a isenção foi aprovada, não foi com entidades externas, essa isenção foi aprovada em Assembleia de Freguesia. Foi aprovada em Assembleia de Freguesia, numa Assembleia que a senhora Raquel dispensou de estar presente, por assim dizer. Foi nessa Assembleia, se lembra, que se retirou. Não, estou-lhe a dizer. Estou-lhe a dizer. Bem, realmente não temos o cubeiro, mas temos um assistente operacional que desempenha funções no cemitério, assim como nós também não temos nenhum assistente operacional que está estritamente colocado no mercado, e o mesmo também desempenha funções no mercado. Eu julgo que essas funções, que essas alterações se basearam assim. O pagamento dos ossários, a taxa anual que se renova. Temos o sistema informatizado nos cemitérios, está informatizado, vai disputar a obrigação das pessoas manterem os seus contactos atualizados. O sistema informático alerta e é enviado a carta de cobrança para as pessoas que têm a propriedade assim dos ossários, por assim dizer. Agora, as outras relações mais técnicas, se o Dr. Pedro Pratos mais uma vez puder elucidar a bancada da CDU, também agradeço. As questões, se me falhar alguma, peço que... ou qualquer parte de salário ao funcionário que está afeto ao cemitério. Salvo erro, o valor que estava definido e que teve por base o cálculo do custo hora, minuto, que era utilizado para aquele serviço, andava à volta de 570 € em
2010, e neste momento, atendendo à posição na tabela geral de funções, ele está em 900 e qualquer coisa euros. Portanto, ele não está na base da carreira, está na segunda posição, salvo erro, portanto são 920 e qualquer coisa. O que mudámos só foi, efetivamente, as unidades de medida que estão afetas a cada um dos serviços em cemitério. Só isso. No que diz respeito também à questão dos gavetões, portanto, o valor foi determinado de acordo com o custo que nós tínhamos com os gavetões, até porque é algo que é novo, que não existia. Efetivamente tivemos que criar essa forma de cálculo, e aqui tivemos os custos com o cemitério a dividir pelo número de gavetões, e temos lá mais alguns indicadores, como os custos que tivemos também com a mão de obra, mas efetivamente nos cemitérios, no gavetão, como nas sepulturas temporárias que só ficam lá X tempo, passado aquele tempo é que tem que ser afixado o edital no caso das sepulturas. No caso do gavetão é enviado o ofício ou através de SMS o aviso para o proprietário que tem que proceder ao pagamento. Ainda referente a uma questão que também colocou, a diferença entre a taxa e o que vai pagar à funerária. A freguesia, neste caso, só está a cobrar a taxa, e uma taxa é pelo uso fruto de um bem público, e o que nós vamos só cobrar, e aliás eu só cobro taxas para aquelas que estão definidas pela Lei 75/2013, regime jurídico das autarquias locais, como sendo uma competência de uma autarquia. Se a própria autarquia efetivamente também cobrar outros valores que não são só competências de uma autarquia, como é o caso de alguns cemitérios onde cobram, por exemplo, o empoderamento ou para a colocação das pedras, que compram as pedras e vendem, aí já não é uma taxa, já é um custo, já é uma tabela de preços que eu tenho que posso cobrar. Portanto, a única coisa que estamos aqui a falar são de taxas efetivamente. Se há um serviço prestado por privados no cemitério da freguesia que é possível e que é cobrado pela funerária, é algo que transcende aqui e que não estamos aqui a apresentar nesta tabela, porque apenas estamos a apresentar a tabela das taxas referente àquilo que é responsabilidade e competência da autarquia. Peço desculpa. Não, é que está a dizer tudo certo, mas não tem conhecimento de todo o histórico que se passou na freguesia. Exatamente. Não. É que está tudo completamente certo. Só estamos a falar de taxas, mas neste caso aqui o que nós estamos a falar é que esta taxa em específico foi isentada sem fundamentação. Sem fundamentação, independentemente disso. Foi isentada, eu não vou dizer como é que foi ou como é que foi. Foi isentada e aprovada nesta Assembleia pelos membros que estavam presentes na mesma, mas foi aprovada nesta Assembleia. Não é essa a minha questão, não foi essa. Foi aprovada essa isenção, mas nunca atualizaram as taxas para isentá-la. Portanto, legalmente, todas as inovações que foram realizadas nesta freguesia, desde a data em que a Junta isentou sem atualizar as taxas, eu não sei como é que vou chamar esta situação, porque uma das coisas que diz o nosso regulamento é que a tabela de taxas é pela qual nós se regimos. Se nós isentamos, temos que a atualizar. Eu vou colocar só uma questão já agora. Sim. Essa isenção veio à Assembleia? Vai, pois. Então é a única... Há dois órgãos na Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia. Sim. Só quem pode isentar é a Assembleia de Freguesia. O Executivo ou a Junta de Freguesia não pode isentar. Eu sei disso perfeitamente. Portanto, mas também as taxas... esses pressupostos acabaram por cumprir corretamente, porque foi isentado aqui. Mas eu desconheço o que foi por trás. Portanto, eu só fiz o trabalho de agora por diante. Volto a referir que foi isentada nessa Assembleia, foi aprovada pelos membros que estavam presentes, sim, está isenta, mas volto a dizer, volta a vir à Assembleia de Freguesia um regulamento de taxas que diz que ao dia 22 de Abril, as taxas válidas na Assembleia, na Freguesia do Samoco, após aprovação, serão estas. Qualquer freguês vai ter que as pagar. Sr. Miguel, isso agora é uma questão que tem que responder ao Executivo, não Sim, não. Só estou a fazer uma conclusão baseado em tudo o que o técnico que veio aqui para nos esclarecer e para confirmar aquilo que estou a dizer, que é nosso regulamento de taxas, sendo aprovado hoje, a partir de hoje voltamos a ter as taxas ativas em tudo o que é coisas do cemitério, nomeadamente nas inovações. Que, nomeadamente, sempre estiveram em taxas, que foi isentada durante a Assembleia, tudo bem.
Mas a partir do momento que nós atualizamos e não tenho qualquer tipo de isenção, porque era tão simples como, de acordo com a reunião XPTO mantida tal e aprovada em Assembleia de Freguesia, a taxa XPTO está isenta. Tinha que ficar até sob próximo... consulta, Miguel. E ficaria sob consulta, mas pronto. Independentemente disto, aqui a minha questão, e volto a fazer a pergunta diretamente, porque foi mal entendida a minha questão, que se teria sido aprovada ou não. Não, foi aprovada aqui, sim. Acordada com entidades externas à freguesia, também. Também, porque foram, segundo foi apresentado nas Assembleias de Freguesia prévias e onde foi depois aprovado, após muita dificuldade de entender que se teria que aprovar, que se teria chegado a um acordo com as agências funerárias que fazem o serviço no Samoco e então deixávamos de cobrar a taxa na freguesia e essa taxa seria paga diretamente à funerária que fizesse essa função. E assim ficou isentado. Hoje volta a estar ativa. Portanto, se amanhã tivermos um funeral, as pessoas vão pagar a dobrar. E o acordo tá foi desentrega. Ok, obrigado. Entendi. Eu só queria aqui um complemento, porque o Sr. Miguel perguntou há pouco, foi que fez as contas com respeito à inflação. Com respeito aos 932 das Campas, que passou para 1074 e para as contas do Miguel deveria ter sido 1237, aplicando taxa de inflação. Eu perguntaria ao técnico nesse ponto, para aquilo que explicou, para aquilo que eu percebi, a inflação não conta para estes cálculos. Foi só os ordenados e os vencimentos. Há um pequeno fator de inflação, mas não é determinante. Pronto. Acho que foi esse pormenor que faltou, porque andou a falar nas inflações, sim, e realmente sim. Aí tinha razão nos valores, mas aquilo que percebi não é o que conta mais. Volto a referir, como referi, que sei perfeitamente que o trabalho de fazer uma revisão de todas estas taxas, tendo em conta todos os critérios que vêm em anexo à própria documentação que nós recebemos para cálculo das taxas. Sei perfeitamente que não é uma regra 3 simples de aumentas em percentagem todas as taxas e está fechado. Não é. Agora, tendo em conta que estamos a falar de bens ou de itens específicos no cemitério, que estamos a falar do espaço físico ocupado pela campa e do espaço físico ocupado pelo jazigo, aqui entendia eu que o método de cálculo poderia ter sido a inflação, mas considero tão correto como o que está feito agora. A mim perguntaram-me se eu tinha alguma questão a fazer e eu fiz, e responderam-me que o método utilizado foi baseado no ordenado do funcionário que subiu para 900, o valor médio para 900. Parece-me tão adequado como qualquer outra forma. Tal e qual como a Junta apresenta-nos as taxas, nós fazemos as análises. Eu posso entrar aqui um detalhe mais minucioso ainda, que é, nós consideramos que o valor do serviço para confirmação de um documento, que é o mesmo para a obtenção de um atestado de residência. O valor médio, consideramos que era exatamente o mesmo. Posso considerar que, ok, em termos médios se calhar é, mas também posso dizer que não, porque se eu for validar se este documento é igual a este, é igual, eu até tiro a cópia, fecho e demorou-me nem 30 segundos. Em média demora-me 30 segundos tirar uma cópia e pôr uma chancela. Fazer um atestado não me demora em média 30 segundos, nunca. Mas o valor é o mesmo. Também podia entrar aqui neste detalhe. Mas estamos só a falar de 4,05€ e estamos a falar de tempo médio de execução de uma tarefa. Como estavam todos dentro do mesmo capítulo, dentro de serviços administrativos, ok, consideramos que foi calculado o tempo médio para todas estas tarefas, são todas tarefas semelhantes, apesar de que uma menos complexa que outra, porque se eu tiro uma cópia eu sei perfeitamente que este documento é igual ao outro e certificá-lo demora-me nada. O contrário é um certificado de constituição do agregado familiar, de residência, de profissão, sei lá, tantas outras coisas que são bem mais complexos e o tempo médio demorará mais tempo. Mas aqui ficou
E volto a dizer, a mim perguntam-me se eu tinha algumas questões e eu fiz as minhas questões. Podem ser consideradas válidas ou não válidas, mais certas ou menos erradas, mas acho que não disse assim nada de Não, estranho. só para a gente ficar a perceber que realmente a inflação tem pouca importância, no fundo, nestas atualizações. Gostaria eu Tem que outros- tivesse pouca. Pois. Na realidade. Mas por jeito tem um na bocadinho, nossa mas não vida tem muito. sempre nesta- muita. Na nossa vida é que tem mais. Tá bom, obrigado. Não, eu quero falar. Espera lá, ainda falta aqui a Raquel também fazer uso. Então faz favor. Doutor Pedro, agradeço imenso a sua justificação e para si foi muito claro explicar como é que se isenta uma taxa e não foi o que aconteceu aqui. Foi completamente diferente. O Executivo surge oralmente com uma proposta que nunca foram apresentadas por escrito, também é uma característica deste Executivo, deste que está a acabar, não é? Sem fundamentação. A fundamentação foi descrita pelo senhor Presidente da Junta, o anterior, como ficava muito caro à Junta pagar um coveiro, portanto isentavam a taxa e as pessoas pagavam, inclusive enviou, e eu tenho e-mail e não me venham desmentir aqui como todos, porque já só temos mais uma Assembleia para eu trazer documentação, mandaram um acordo assinado com as funerárias em que elas passavam a cobrar o valor do coveiro, que é diferente da taxa que a Junta não podia isentar desta forma. E agora, depois de vários pedidos desta bancada para fazer a revisão que se devia do regulamento de taxas e de que estas coisas têm que ficar definidas no regulamento de taxas, vêm com este regulamento de taxas? Claro que sim, tinha que vir. 15 anos é muito tempo. As taxas têm que estar agregadas ao seu custo. E é assim como o Dr. Pedro explicou. E eu pergunto assim, pronto, de uma maneira mais fácil. Isentaram ou não isentaram as taxas de cemitério como anunciaram? Elas estão aqui todas outra vez. Obrigada. A taxa de cemitério está isenta. Está isenta à rúbrica. Ela prevalece até ao Executivo. Até quando o Executivo decidir que vai terminar com essa isenção e que depois já devido novamente à Assembleia de Freguesia. Exatamente. A rúbrica, a isenção é sobre a rúbrica. Quando diz que... Agora aqui perdi-me também um bocadinho. Quando diz que nós enviámos um e-mail ou que se enviou um e-mail com os valores para a funerária, isso não corresponde à verdade. Corresponde à verdade. Quem teria... Assinado com as funerárias, foi o que eu disse. O acordo assinado com as funerárias... Eu lembro, e pode consultar, não está lá nenhum valor. Não está lá nenhum valor. Não está lá nenhum valor. Mas o acordo não é que passavam a ser as funerárias a cobrar o valor da taxa? Nem está, não. Vou-lhe mandar isso. Nem está lá nenhum valor. É isso que eu queria chegar e estava-me a faltar as palavras. Não está lá nenhum valor. Existe um acordo com as funerárias ou não? Não. Associado à isenção de taxas. As funerárias, à semelhança de centenas de freguesias que não têm coveiro, tal qual como nós, contratam serviços de coveiros para fazer esse trabalho. Não é essa a pergunta. Mas eu estou-lhe a responder. Mas o acordo está ou não associado à isenção de taxas, como foi anunciado? Deixa o Sr. Presidente acabar a resposta e depois questiona novamente, está bem? Nós fizemos a isenção das taxas do cemitério e depois os acordos comerciais... É assim mesmo, desculpem, estamos a falar de pessoas num momento difícil da vida delas, mas o acordo comercial depois, e é o que existe em todo lado, é entre a pessoa, pronto, os familiares da pessoa que morreu e as funerárias. A Junta é completamente alheia aos valores que são praticados. Até podem não praticar nada, mas isso também seria ridículo dizer que não seria. Nós não temos valores. Entre eles, é que acordam o valor dos serviços. Não somos nós. Há respondido? Não. Passou, Sr. Miguel? Sim. Peço imensa desculpa de voltar outra vez ao tema. Peço imensa desculpa de voltar outra vez ao tema, mas temos noção que estamos a aprovar um regulamento de taxas hoje, certo? E que as taxas que aprovarmos hoje são as que vão ficar ativas. Hoje, eu estou a dizer que nós, Assembleia de Freguesia do Samuco, estamos a aprovar um regulamento de taxas. À data de hoje,
A partir de hoje, este é o regulamento válido. Independentemente de todas as decisões que se tomaram no passado, isto é o documento válido. A partir de hoje, voltamos a cobrar taxas no cemitério. Independentemente da decisão que tomou há 15 anos atrás, ou há 2 anos atrás, ou há 15 dias. A decisão é tomada hoje. E vocês voltam a apresentar um documento em que a taxa está ativa de novo. Se era para isentar, vinha aqui isenta. Declaradamente. Claro, fundamentada, com justificação. Em que situações é que seria isenta? Claro. Agora, não me diga que não. Não me diga que tem um livre passe, um get out of jail, para o resto de... Não. Está aqui a taxa. Foram vocês que as propuseram. Vocês é que as trouxeram à Assembleia. Vocês é que estão a dizer que a taxa está novamente ativa. Não sou eu. Eu só vou dizer, não sou eu. A Assembleia, quando chegarmos ao fim e que se aprova este regulamento de taxas, somos nós que vamos dizer, ok, está outra vez ativo. Porque vocês assim o entenderam. São vocês que trazem de novo o regulamento de taxas. Não fomos nós. Aliás, nós, bancada da CDU, dissemos por várias vezes, por favor, já que decidiram isentar, tragam a atualização do regulamento de taxas e isentem a taxa. Com fundamentação. Porque se eu for ao site da Junta de Freguesia e for buscar as taxas que tenho que pagar, está lá ainda, as antigas. Quem é que paga agora? É verdade que se eu fosse como freguês, para ir chegar à Junta e dizer, olha, eu venho pagar aqui porque vi que tenho que pagar uma taxa e venho pagar a minha taxa, e os serviços haveriam de dizer, está isenta pela reunião da Assembleia de Freguesia do data tal. Agora já não podem dizer isto. Já não podem dizer isto. Os serviços lá em baixo, a partir de amanhã, que é quando isto entra em vigor, porque é aprovado hoje, a partir de amanhã, os serviços, se responderem se derem essa resposta, estão errados. E estão a agir ilegalmente. Não estão a cumprir o que está no regulamento, não estão a cumprir o que nós aprovamos. A partir de amanhã, não é que venham lá pagar. É que a Junta de Freguesia deve cobrar. É uma taxa que tem que cobrar. Porque vocês assim o dizem. Se o Sr. Presidente assim o permitir. Olha, nesse sentido, o que é feito de prática corrente em grande parte dos cemitérios deste país, porque eu partilhei e trabalhei com mais de 1000 freguesias, até há bem pouco tempo, muitas das vezes quem trata de todo o processo é a agência funerária. A família não trata de nada, porque está num momento difícil, tal qual como foi dito. Portanto, a própria funerária vem pagar a taxa de vida à freguesia e ela cobra à família aquilo que é o acordo entre a família e a funerária, onde certamente nesses honorários estão incluídos a taxa que é para ser aplicada pela freguesia. Portanto, a freguesia nunca vai ser prejudicada e vai ter que sempre receber o valor que está no regulamento de taxas. Eu tenho aqui o acordo. Faz favor. Não, o acordo assinado entre este Executivo, ou o anterior, do qual fazia parte o Sr. Presidente, neste mandato, está aqui um acordo assinado com 3 funerárias, em que não diz que são as funerárias que vão cobrar a taxa. Diz, as taxas estão isentas e todos os valores são acordados entre a pessoa, que é o normal. Uma funerária, quando trata de todo o serviço, e infelizmente tive situações perto dos últimos anos, diz, olha, é isto do nosso serviço, o caixão tal, não sei o quê, e a taxa da freguesia é esta. Mas não foi isso que vocês fizeram. E o presidente Leonel Fina, dessa bancada, disse mesmo aqui que estamos a isentar as taxas à população. Serão cobradas pela funerária. Não. Então não entrou dinheiro de taxas, foram isentadas. Exatamente. Que é diferente do que o Dr. Pedro disse. As funerárias cobram a taxa e entregam na junta. Agora já temos aqui um regulamento novo. Vamos aprová-lo. Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Presidente? Quero. Faz favor. No meio disto tudo é de lamentar é que tivemos 15 anos à espera para ser aprovado ou alterado umas taxas novas. Sabe porquê? Porque em 2006, e num despacho pelo anterior Presidente da Junta de Freguesia, António Joaquim Gomes Almeirim, o Sr. António Almeirim, e diz assim, vou passar a citar, não fui eu que escrevi, fui passar a citar, isto em 2006,
porque há vários anos o valor das taxas a praticar pela Junta de Freguesia não são revistas, de onde deriva manifesta má gestão para a autarquia, deliberámos proceder ao aumento das mesmas em 5%. Apresentamos a proposta para superior aprovação. Presumo que isto se refira aos 5 anos do mandato de PS anteriores a isto. Há 5 anos, o que é que eu, o meu executivo, a população, há de dizer sobre o que é uma má gestão durante 15 anos? Se 5 anos... Está a incluir os seus anos, é isto? Está a incluir os seus 4 anos, é? Não há diálogo, faz favor. Quando o Sr. Presidente acabar, vocês Eu falam. até posso tirar os 3 anos. Posso dar-vos os 3 anos. Mas foi isso. Foi isso que aconteceu. E até porque, no regulamento das taxas, está lá no artigo 10º.1, se não me engano, que as taxas podem ser atualizadas mediante a taxa de inflação. E nem isso foi feito. Nem isso foi feito sobre as tabelas, sobre as rubricas. Pois foi. Pois não foi. Pronto, foram os 13 anos, os 12 anos que não foram. Resultando num prejuízo para a Junta de Freguesia. Prejuízo para a Junta de Freguesia. Tal e qual. As entidades públicas, como a Junta, o resultado perfeito era ao final do ano dar resto zero. Sabemos que não é assim, mas resultou em prejuízo para a Junta de Freguesia. Gostava que comprovasse o que está a dizer, que efetivamente tivemos prejuízo, que todos os anos os saldos foram positivos. Todos os anos os saldos da Junta, todos os anos. Felizmente, nunca tivemos déficit. Felizmente, em nenhum ano. E, da mesma forma que foram atualizadas as taxas em 2010, e não foram em 2011, 2012, 2013, até 2025. Exato. Até 2025. Efetivamente, é muito bom terem ido buscar as declarações do António Gomes Almeirim, que, inclusive, nesse mesmo executivo estava eu, como tesoureiro, quando se fizeram o incremento das taxas, e que tivemos que as fazer, porque não eram feitos há muitos anos, não eram só às 5, já eram há mais. Não estávamos a referir a ninguém em específico. Estávamos a referir que deveriam ter sido feitas as alterações, tal qual como foram feitas em 2010 e podendo ter sido feitas em qualquer ano até 2025. Nós aqui, ouviu da bancada algum ponto negativo sobre estamos a aumentar as taxas, ai que horror, estamos a aumentar as taxas, estamos a aumentar aqui percentagens? Não estamos aqui a falar em aumentos, não. Estamos a tentar entender como é que foram feitos os cálculos, chegámos a essa conclusão, esclarecemos o Pedro, esclarecemos a nós, não estamos aqui não pusemos qualquer tipo de pega sobre o âmbito desta atualização. Foi feita e deve ser feita. Claro, tínhamos algumas dúvidas que foram esclarecidas, claro que continuamos a achar aqui coisas estranhas, claro que sim, mas não tem a ver e o primeiro ano entende-se porque é quem estava, o segundo ano já aprendeste, já devias ter feito diferente, no terceiro ano já não podes culpar ninguém para trás. Em 3 anos de gestão estás-me a dizer que não podias ter feito as alterações tu? Pois sim, podias. Estás a fazê-las agora? Não enchas o peito com... Nós é que estamos a fazer... Ok, surgiu a oportunidade, acho muito bem que se faça a atualização com um trabalho que direi, no mínimo, hercúleo, porque isto não se faz de forma fácil, porque não se faz. Nós estamos aqui a falar em meia dúzia de coisas, Miguel, mas não estamos a calcular. Estamos a chegar às 23 horas. É já. Está concluído, Sr. Presidente. Pronto. Está concluído. Chegamos às 23 horas. Esta hora, segundo o regulamento, e temos público presente, será a hora de intervenção do público. Pergunto se alguém presente quer fazer alguma questão. Sim? Tenho só... é um tema que
também já foi amplamente discutido e já foi abordado várias vezes aqui na nossa Assembleia, tem a ver com o Parque de Merendas e se o vamos abrir efetivamente este ano com condições para podermos utilizar. É só uma questão, nós não chegámos a votar. Fazemos a seguir, Raquel. Isto é o que está no regimento. Por causa das sim. perguntas. Sim. Ok. E não tenho mais nada. Não, assim se abre o parque. Sim, foi o que eu questionei. Qual é a ideia? Miguel. Se vamos abrir, quando é que vamos abrir? Se já temos condições, se não temos condições, o que é que está planeado? Sei que havia um certo tema de debate de árvores e reposição de árvores e havia ali umas quantas questões, mas bendita seja a verdade. Era um tema que sempre foi polémico porque havia um período de encerramento do parque porque era um período de menos utilização e se encerrava, e havia a questão de porque é que não está aberto sempre, e passámos de um período em que se fechava porque tinha que se fechar, porque era para as manutenções necessárias, para não abrir, e agora tem dito. Sr. Presidente, responder então. Muito obrigado. Sobre o Parque de Merendas, como sabem, ele foi encerrado no último verão por apresentar problemas de segurança, onde todas as árvores da espécie do eucalipto apresentaram-se como doentes. Assim foi o relatório fornecido à Câmara Municipal. Neste momento sei que já está adjudicada à empresa o valor do abate das árvores, a empreitada. Espera-se que comecem assim os trabalhos de abate para poder depois abrir o Parque de Merendas no verão, na altura em que se costumava estar aberto. Mas sim, esse procedimento está explanado no portal base, que podem consultá-lo, se tiverem esse interesse. Mas sim, é para abrir este verão. Respondido. Não havendo mais intervenção do público, não? Então, sendo assim, voltando então ao ponto 5, tinham concluído. Bancada CDS-PP, mais alguma questão com respeito ao ponto 5? Bancada PS também não? Então, sendo assim, ponho à votação o ponto 5. Apreciação e aprovação da proposta à revisão da tabela de taxas. Sendo assim, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 6 e último, que é a apreciação dos atos da Junta. Passo a palavra ao Sr. Presidente Joel Rodrigues para a apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, a atividade da Junta prende-se com o período entre 28 de novembro de 2024 a 7 de abril de 2025, onde começamos pela ação social e saúde, atendimentos no balcão SNS, em dezembro 4, em janeiro 5, em fevereiro 10 pessoas e em março 4. Relembro que é o período de 28 de novembro de 2024 a 7 de abril. Tivemos também os atendimentos de rendimento social de inserção, atendimentos de apoio da ação social, visitas à extensão do Centro de Saúde do Samoco, reunião com a Sra. Doutora Anabela Ribeiro, diretora clínica para a área dos cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, participação na reunião do Conselho Local de Ação Social de Alcochete, participação na reunião de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcochete, CPCJ, participação na reunião da sementeira da ReFood de Alcochete, realização da ação de literacia em saúde com o tema cancro e estilo de vida, mudanças para que podem reduzir o risco, realização também da ação de literacia em saúde com o tema tuberculose e o acolhimento do Clube da Memória. Na educação, reuniões com a Sra. Professora Coordenadora da EB1 de Samoco, com a Sra. Professora Coordenadora do Jardim de Infância, com o Sr. Professor Coordenador das Atividades de Enriquecimento Curricular da Escola Básica número 1 de Samoco. Organizámos e realizámos a festa de Natal às crianças do Sensa, do Jardim de Infância e da Escola Básica número 1, com a respectiva entrega de presentes de Natal. Participação nas cerimónias de entrega dos diplomas de excelência e valor do agrupamento de escolas de Alcochete. Participação na reunião de rede das bibliotecas de Alcochete, Rival, nas aulas de iniciação à informática, continuidade do funcionamento da Universidade Sénior de São Brás. Gestão e serviço público, reuniões com moradores, visitas e reuniões com o comércio local, mercado municipal de Samoco,
participação na reunião da Comissão de Toponímia do Concelho de Alcochete, participação nas Assembleias Municipais de Alcochete, participação no Paddy Paper, dinamizado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, reunião com o Executivo da Câmara Municipal de Alcochete e participação na inauguração do balcão S Energia mais próximo no Barreiro. Ambiente e espaço público, reabilitação de calçadas, deservagem e manutenção de cemitério, com pintura de alguns muros e da arrecadação poente, conclusão da construção do primeiro bloco de ossários do cemitério, construção do passeio em calçada para acesso aos ossários, arranjo paisagístico do espaço contíguo aos ossários, reordenação da numeração das sepulturas, reparação e manutenção de mobiliário urbano, manutenção e limpeza de coreto, substituição de louça sanitária do mercado, reparações do motor de uma das arcas frigoríficas do mercado, dinamização do mercado municipal de Samoco com feira de artesanato e realização do mercado de Natal na Praça da República. Sobre o movimento associativo, desporto, cultura e juventude, tivemos as caminhadas habituais, dia 1 de dezembro, 2 de fevereiro e depois em 16 de fevereiro fizemos a caminhada à BA6, em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Alcochete. Sobre o Carnaval, tivemos reuniões com a Sociedade Filarmónica Portuguesa e Labour Samoquense, reuniões com os grupos participantes e depois a organização dos desfiles. Já para o São João, que irá ocorrer dia 21 de junho deste ano, já estamos a reunir com os grupos participantes. Na biblioteca, tivemos 1.818 leitores/utentes, participação da inauguração da iluminação de Natal do Concelho de Alcochete, colocação de árvores de Natal iluminadas na Praça do Movimento das Forças Armadas e na Rua Conde Val Reis com a Rua das Salinas e iluminação de Natal do Coreto. Participámos na reabertura do Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal de Alcochete com o concerto de Natal, participação na comemoração do 105º aniversário da Sociedade Filarmónica Progresso e Labour Samoquense, recepção e participação na iniciativa da Câmara Municipal de Alcochete Comboio de Natal, no Samoco, participação no concerto de Natal do Coral Samoco, na Igreja, participação na comemoração do 35º aniversário da Organização de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia do Samoco, participação na comemoração do 127º aniversário da Sociedade Imparcial, 15 de janeiro de 1998, também participação na sessão solene comemorativa dos 127 anos da restauração do Concelho de Alcochete. Acolhemos a apresentação do livro Um Caminho que o Tempo Não Apagou, de Luís Ferreira, reunião com a Associação das Festas Populares de Samoco, celebração dos 20 anos da elevação do Samoco à categoria de vila, co-organizámos com a Câmara Municipal de Alcochete o lançamento do livro Era uma Vez o Samoco, Mosaicos da Sua História, de José António dos Santos Pinheirinho, participámos na procissão de São Brás, reunimos com a Divisão da Cultura, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Alcochete. Ainda participámos na primeira gala do desporto da Câmara Municipal de Alcochete, comemorámos o Dia da Mulher, recepcionámos os participantes do 28º Passeio Ribeirinho Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul, realizámos com a Câmara Municipal a Quinzena da Juventude, o quarto Urban Kart e o malabarismo e torneio de futsal no Samoco. Reunimos também com o setor de desporto da Base Aérea número 6, com vista à preparação do quarto passeio à base aérea em BTT, que irá ocorrer pela comemoração do dia 1 de maio. Procedimentos administrativos. Foram efetuadas as seguintes diligências: emissão de atestados, 62, dos quais 56 de residência, 5 de prova de vida e 1 de união de facto. Foram emitidas 19 licenças de canídeos. Foram efetuadas 1.711 fotocópias para entidades e estudantes. Os contactos com a Câmara Municipal de Alcochete com assuntos de interesse para a freguesia, incluindo preocupações ou reclamações dos munícipes, foram 71. Contactos com a rede, 16. Contactos com operadoras de comunicações, 6. Contactos telefónicos com o piquete de águas e esgotos, 5. Meus atendimentos, 32. Durante este período foram emitidas 237 ordens de pagamento, 275 guias de receita. Ainda, durante este período, foram registadas administrativamente 10 inumações e 2 revestimentos em cantaria. Tenho dito, Sr. Presidente. Obrigado. Um esclarecimento que achem necessários à atividade da Junta? Sr. Pedro, faz favor. Obrigado.
Voltando aqui à questão que o Sr. Deputado Miguel lançou, aqui na parte do ambiente de espaço público, realmente vemos aqui que o grande estandarte da Junta de Freguesia é o cemitério. Porque as ruas do Samuco necessitam e muito de serem deservadas. A praia do Samuco está nojenta, isto é o nome mais adequado, e o Parque de Merendas continuamos com o parque do mesmo modo desde o fim do verão. Estamos a entrar numa época em que as pessoas, a população, procura mais ar livre. Estamos a chegar na época de verão, dos dias são maiores, estar com a família e usufruir de um parque que tem, se calhar, das melhores condições a nível distrital, e, no entanto, a população vê-se privada de frequentar e utilizar. A população, quer os jovens, principalmente, que praticar desporto ao ar livre, principalmente agora durante as férias que estão a decorrer, as férias da Páscoa, e que há de decorrer as férias, há de chegar às férias do verão, e que aquele espaço poderia ser melhor utilizado, e estão a ver-se privados, a população está privada de utilizar. E em relação às ruas do Samuco, vejo as ruas com as ervas a nascer, provavelmente uma semana antes das festas do Samuco, é que se calhar serão limpas. E eu gostava que na próxima Assembleia estar aqui neste mesmo local e a dar-vos os parabéns que tínhamos o parque a funcionar, a praia do Samuco estar mais limpa do que está, porque custa-me dizer o nome que disse, mas eu acho que é o nome, acho que é o adjetivo mais adequado para significar o estado em que ela se encontra. Mas pronto, entristece-me a não ver aqui mencionado esses trabalhos, ou mesmo que se estão em reuniões para haver alterações, que pedia pelo menos dar a informação que estão a realizar e que não estão contentes com o que está a acontecer. Mas quem cala consente. Isto é a minha opinião, tenho dito, para já. Sr. Deputado Pedro Salles, há aqui possivelmente alguma confusão entre o que são as competências da Junta e as competências da Câmara Municipal. Primeiro, referindo-se à parte do cemitério. Claro, o cemitério é uma da principal infraestrutura que é da competência da Junta de Freguesia. E faço sempre questão de ele estar o melhor apresentável possível. Não está perfeito, não há de estar perfeito, mas faço questão de estar sempre apresentável. Ainda por mais o espaço que é. Sobre as ervas nos passeios. Como sabe, é aplicado o produto fitofarmacêutico livre de glifosatos e, com o tempo como está, não pode ser aplicado, senão depois não tem eficácia. Não tem eficácia. O produto há de ser colocado com o tempo seco para ter o seu melhor e maior resultado. O Parque de Merendas, como já lhe tive a oportunidade de dizer,
está adjudicado o trabalho para ser feito o abate das árvores e, consequentemente, a abertura do espaço para, durante o período normal do verão, ele ser utilizado por todos que queiram lá ir. A praia, estamos em período de inverno, as marés, eu não sou marinheiro, mas segundo ouvi dizer, vem o lixo, mesmo o lixo que é feito em terra já é mau. Mas depois recebemos o lixo que vem das marés e vai tudo ali ser depositado. Eu no dia a seguir à tempestade de Martinho, até passei por lá. Aliás, eu na noite de tempestade de Martinho andei pelas ruas de Samoco. Eram 1, 2, 3 da manhã para ver como é que estava a situação, se havia algum ponto que pudesse ter que relatar ao Serviço Municipal de Proteção Civil. E realmente depois até algumas árvores caíram no Parque das Merendas. E tirando uma árvore aqui na Praça José Coelho e alguns contentores virados ao contrário pelas ruas, o Samoco até se escapou melhor que outras localidades, por assim dizer. Também tivemos alguns problemas com a parte da iluminação e também com a parte das comunicações. Por isso é que na parte daqueles meus contactos, os contactos efetuados pela Junta de Freguesia para o piquete de redes e para o piquete das telecomunicações prenderam-se com a tempestade de Martinho. Também as reuniões e também os contactos com a Câmara Municipal, demonstrando as preocupações dos nossos fregueses, também lá está a parte das ervas, da deservagem, dos espaços verdes, da higiene urbana. E estes são os contactos feitos diretamente pela Junta. E depois ainda há toda a minha intervenção executiva perante o Executivo da Câmara Municipal. Portanto, nós não passamos, nós não fechamos os olhos, aos problemas que assolam a freguesia, mas há sempre a intenção e a vontade de resolver e vão ser resolvidos assim que haja oportunidade. Eu compreendo que não se vai aplicar um químico, tem que ser aplicado em tempo seco e quando está a chover, o que teve a chover. E tenho dito. Muito obrigado. Acrescentar alguma coisa, Sr. Pedro? Permite-me, Sr. Presidente. Obrigado. Aqui em relação ao cemitério, eu não estou contra o cemitério, está todo bonito. Eu estou contra ser só o cemitério. Eu quero é o resto do Samoco, todo bonito. Agora, ultimamente, nos últimos tempos, os grandes esforços têm sido direcionados para o cemitério. E bem, mas não, mal é ser só para o cemitério, é para o resto. Em relação à praia de Samoco, não é o que vem do mar, não é o que vem das marés, não é isso que eu estou a falar. É o estacionamento, é a rotunda, está sujo, completamente sujo. Não há limpeza. E em relação e vem por aí, vem para a avenida abaixo. Em relação ao Parque de Merendas, já percebemos que o Parque de Merendas é gerido pela Câmara Municipal de Alcochete. Mas está situado no Samoco. Ora, tem que haver aqui uma pressão. Se a pressão que tem sido feita até à data, se não tem surtido efeito, apesar de a cor partidária da Junta de Freguesia do Samoco e da Câmara Municipal de Alcochete ser a mesma, se não há acordo ou se não há uma preocupação em responder o mais rápido possível, quando for o contrário, menos tempo. Se estivermos aqui à espera, ora, desde do verão passado, vamos pôr no fim do verão de setembro, até agora, para resolver ou para arranjarem orçamentos, quer dizer, é muito tempo. Porque quem está a perder com esta situação é a população e mais ninguém. Porque a população está privada da utilização. E, aliás, este Executivo, vendo por certas situações que já foi falado nesta casa e nestas Assembleias,
Aquele executivo foi inaugurado por um executivo do PS em 2001 a 2004. Aqui mais uma razão até para dignificarem aquele espaço e não deixarem assim como ele está. Porque eu tenho vindo a falar desta situação há algumas assembleias para trás e vou continuar a falar. E tal e qual como estando as obras executadas, espero estar aqui nesta casa e dar-vos parabéns. E até gostava que fosse antes deste executivo, antes de terminar este executivo. Mas pelos vistos, se calhar, não vou ter essa sorte. Nem eu, nem vocês. Obrigado. Desculpe, obrigado, Sr. Presidente. Desculpe estar a insistir aqui na mesma ponta, também porque também insistiu, porque o cemitério é uma competência da Junta. Somos nós que temos o dever de cuidar dele. Nós, Junta de Freguesia. Desculpe interromper, e está muito bem cuidado. E está muito bem cuidado. Não disse o contrário. Okay. Eu não quero é só o cemitério. Mas temos agora não desejo que seja só o cemitério. Temos que passar para a outra parte, que é a parte da deservagem nos arruamentos, que não compete à Junta de Freguesia, mas compete à Câmara Municipal, e já te expliquei porque é que não está a ser feito. Ninguém aqui abandona ninguém. Ninguém abandona. E o Parque de Merendas, tenho a palavra que vai estar aberto neste verão. E nós acreditamos nas pessoas. E não é por ser o executivo da Junta de Freguesia ser da mesma cor do executivo da Câmara Municipal que ninguém reivindica nada, que diz que está tudo bem, que palmadinhos nas costas. Posso-lhe garantir, e desculpe de falar assim, está bem enganado. Está bem enganado. Muito obrigado. Espero estar enganado. Está bem enganado. Mas e volto a referir. E espero estar aqui presente e dar os parabéns depois de estar concluído a remodelação e a abertura do Parque de Merendas. Claro. Porque a população merece-o. Tudo. A população merece. Mas merece tudo. Merece tudo. Muito obrigado. Concluído. Então, sendo assim, não tinham nada para não. Pronto. Sendo assim, vamos só aqui concluir e vamos passar à leitura da ata e minuta para posterior votação. Essa palavra aqui ao Sr. Secretário Hugo para ler a ata. Só um momento. Estamos aqui com um pequeno problema técnico. Já está. Isto já é muito. Assembleia de Freguesia de Samoco. Ata de reunião ordinária de 22 de abril do ano 2025. Aos 22 dias do mês de abril do ano 2025, pelas 21 horas e 30 minutos, no salão do edifício da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, reuniu a Assembleia de Freguesia do Samoco com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Aprovação da ata da Assembleia Ordinária de 9 de dezembro de 2024. Ponto 2. Aprovação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do património da Junta de Freguesia de Samoco. Ponto 3. Apreciação e aprovação do mapa de demonstração de desempenho orçamental. Primeira revisão ao orçamento e grandes opções do plano com integração do saldo de gerência. Ponto 4. Apreciação e aprovação da primeira revisão do plano plurianual de investimentos. Ponto 5. Apreciação e aprovação da proposta à revisão da tabela de taxas. Ponto 6. Apreciação dos atos da Junta com as seguintes presenças. Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa da Assembleia, verificou-se estarem presentes na Mesa da Assembleia António Manuel Estroia dos Santos, Presidente, Hugo Miguel Vilhena Colasso, Primeiro Secretário, Sónia Cristina Rodrigues Macieira Ramos, Segunda Secretária. Da bancada do PS, João Manuel Gonçalves dos Santos, Luís Felgueiras Gomes.
Bancada da CDU, Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Susana Isabel Marques Pereira Maia, Miguel Ângelo da Silva Santos. Bancada do CDS-PP, Pedro Miguel dos Santos Salles. O Executivo, Joel Francisco da Piedade Rodrigues, Presidente, Cristiana Carromeu Reis, Secretária, Ricardo José Salvação Pereira de Soureiro. O Sr. Deputado da bancada CDU, Cristóvão Domingos Fialho Rosado, informou da sua indisponibilidade, tendo sido substituído pelo Sr. Miguel Ângelo da Silva Santos. A Sra. Deputada da bancada PS, Paula Alexandra Carriço da Fonseca, assim como a Sra. Ruth Isabel Farrim Ricardo Rodrigues, informaram da sua indisponibilidade, tendo sido substituído pelo Sr. Luís Felgueiras Gomes. As justificações foram devidamente aceitas. Período antes da ordem do dia. A CDU apresentou o voto de pesar pelo falecimento da Sua Santidade Papa Francisco e coloca à consideração 1 minuto de silêncio que foi aprovado por unanimidade. A CDU apresentou 2 moções aos 51 anos do 25 de Abril e do 1º de Maio, que foram aprovadas por unanimidade. O CDS-PP apresentou um voto de pesar pelo falecimento de Sua Santidade Papa Francisco e um voto de felicitação à Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense pelo Prémio Taurino Providenciales, que foram aprovadas por unanimidade. O PS apresentou 2 saudações aos 51 anos de Liberdade e Democracia e Dia Internacional do Trabalhador, que foram aprovadas por unanimidade. Ponto 1. Aprovação da ata da Assembleia Ordinária de 9 de dezembro de 2024, aprovada por unanimidade por todos os deputados elegíveis de votar. Ponto 2. Aprovação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do património da Junta de Freguesia do Samoco. A bancada da CDU questionou o Executivo. Aprovado por unanimidade por todos os deputados elegíveis de votar. Ponto 3. Apreciação e aprovação do mapa de demonstração de desempenho orçamental, primeira revisão do orçamento e grandes opções do plano com a integração do saldo de gerência. A bancada da CDS-PP questionou o Executivo. A bancada da CDU apresentou dúvidas, mas sem questões. Aprovado por maioria, com 6 votos a favor da bancada do PS e CDS-PP e 3 abstenções da bancada da CDU. Ponto 4. Apreciação e aprovação da primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos. Aprovado por maioria, 5 votos a favor da bancada do PS e 4 abstenções da bancada do CDS-PP e da bancada do CDU. Ponto 5. Apreciação e aprovação da proposta à revisão de tabela de taxas. A bancada do CDS-PP questionou o Executivo. A bancada da CDU questionou o Executivo. Foi aprovado por unanimidade. Ponto 6. Apreciação dos atos da Junta. O ponto apresentado pelo Sr. O ponto foi apresentado pelo Sr. Presidente da Junta. Interveio a bancada do CDS-PP. Período depois da ordem do dia. Período aberto ao público. Interveio o Sr. Miguel Santos sobre a abertura do Parque de Merendas. Respondeu o Sr. Presidente da Junta, Joel Rodrigues. Por nada mais a haver a tratar nesta reunião, o Presidente da Mesa da Assembleia deu-a por encerrada. Ainda não deu? Sim, vamos dar. Vai dar por encerrada no dia 22 de Abril de 2025, pelas 23h30, ficando o Secretário da Mesa encarregue de elaborar a presente ata para aprovação nesta sessão da Assembleia de Freguesia. Sendo assim, eu, Miguel Vilhena Colasso, Secretário da Mesa, a redigi e vou assinar conjuntamente com o Presidente da Mesa, António Manuel Estreia dos Santos,
e a segunda secretária Sónia Cristina Rodrigues Macieira Ramos, depois lida e aprovada integralmente. Uma questão. Sr. Presidente, estamos a aprovar a ata em minuta, Sim, certo? sim. Ok. Portanto, no fim diz, esta ata em minuta foi aprovada por... Vamos agora votar. Podemos passar a votação? Então, sendo assim, quem vota a favor da ata em minuta? Aprovada por unanimidade. Sendo assim, portanto, concluído, agradeço que o Sr. Pedro depois faça chegar, mesmo por e-mail, as moções que apresentou. Sendo assim, muito boa noite a todos os deputados, a quem nos está a ver lá em casa. Também. Posso-me despedir, resto Sr. de semana. Presidente? Já passa a palavra. Ok. E passa a palavra ali então à Raquel, que quer se despedir. Obrigada, Sr. Presidente. Quero desejar a todos um bom 25 de Abril, que é já esta semana. É um bom dia para comemorar, é um dia de alegria e são muitas conquistas, portanto exorto todos a irem à Avenida da Liberdade, fazer a descida e viver no dia-a-dia estas questões associadas ao 25 de Abril e à liberdade. Na semana a seguir, o 1º de Maio, que é um dia de luta, que também deve ser participativo. E é só. Obrigada a todos. Muito boa noite então, e muito obrigado a todos. Boa noite.